E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender uma coisa muito legal. Vamos aprender a trabalhar com o balde de tinta aqui no Clip Studio Paint. Eu sei que balde de tinta é uma ferramenta simples, não é? Qualquer programa de pintura tem. Só que no Clip Studio Paint ele tem algumas coisas a mais para nos ajudar. Então vamos lá, sem enrolação. Eu tenho aqui uma line art simples, só para a gente servir e utilizar de exemplo. Aí ele está em camada de vetor, né? Lembrando que o balde de tinta ele não pinta em camada de vetor. Tá vendo lá? Também nem é necessário, porque o Clip Studio Paint ele tem uma maneira mais eficiente de trabalhar com camada. Então eu criei uma camada nova aqui, debaixo da camada de vetor, e essa camada que eu criei, comum, ela que vai receber as cores que a gente escolher aqui para colorir a nossa arte, nosso desenho. Então vamos lá, uma camada nova. Eu vou escolher aqui o nosso balde de tinta, tá aqui, e a gente escolhe uma cor, qualquer como exemplo, e agora eu vou clicar. E aí? Tá numa camada diferente, e aí em vez de ele pintar somente onde eu quis, ele encheu a tela inteira com a pintura, com a cor. Isso acontece muito em outros programas quando a gente tem uma line art que não está fechada, ela tem alguma abertura. E aí quando a gente usa o balde de tinta, por essa abertura ele interpreta que aquilo ali, né, é para a tinta passar por ali e acaba pintando tudo. Mas isso aconteceu aqui no Clip Studio não por causa de alguma falha na line art, alguma abertura, mas simplesmente porque eu não habilitei esse cara aqui, ó. Dá uma olhada. Esse cara aqui, ó, referências múltiplas, né? Eu vou clicar nele, vou deixar esse primeiro aqui habilitado, que é o que eu mais utilizo, tá? Esse cara aqui, ele vai considerar qualquer traço que tiver em qualquer outra camada, ok? Então habilitei esse cara aqui, e o importante é a gente também habilitar esse cara aqui, ó. O que esse cara faz, pessoal? Ele vai pintar dentro dos perímetros dessa line art aqui, dessa linha preta, sendo que para evitar aquele serrilhado que acontece quando a gente utiliza o balde de tinta, acontece muito isso em Photoshop. Para evitar aquele serrilhado, o que ele faz? Já que ele está numa camada abaixo, uma camada inferior da line art, das linhas pretas, então o que ele vai fazer? Ele vai pintar somente dentro desse perímetro das linhas pretas, porém, nas beiradas ele vai avançar, tá? Ele vai pintar uma área a mais indicada pelo número que eu colocar aqui, ó. Aqui está 0, então eu coloco 1, eu gosto de utilizar 2 pixels que ele vai fazer. Ele vai acrescentar 2 pixels a mais de cor para trás dessa linha preta, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui, perceberam? Deixa eu colocar a cor mais clara. Opa, se eu colocar a cor mais clara, vai ter uma relação melhor. Perceberam aqui? Se eu esmaecer um pouco essa camada, agora vocês podem perceber que a cor ela avançou para dentro do contorno. 2 pixels, como eu indiquei aqui. Isso faz com que a sua pintura com balde de tinta ela seja muito mais precisa, sem falhas. Vou colocar a opacidade total e nós temos um resultado muito excelente, tá? Utilizando o balde de tinta. Lembrando que as cores estão numa camada separada, ok? Isso possibilita a gente, né, de ter um controle maior sobre a nossa arte. A gente também consegue fazer posteriormente, se for necessário, ajustes na line art. Por exemplo, se eu quiser modificar um pouco a line art, achei que aqui ficou grande, eu posso diminuir um pouco aqui, tá? Vou na camada da cor, né, faço um ajuste também para poder coincidir com a minha mudança. E aí a gente tem, né, a nossa arte modificada, mesmo depois de já estar preenchida. Só que não para por aí.
Eu vou fazer mais alguns detalhes aqui para demonstrar um outro comportamento da ferramenta de balde de tinta. Eu vou na camada de vetor novamente, colocar na cor preta, escolher a nossa G-Pen e vou fazer alguns traços aqui. Pronto. E aí? Para a gente colorir agora essa área, também utilizando balde de tinta, o Clip Studio oferece um outro comportamento dessa ferramenta. Novamente, a gente clica aqui no nosso balde de tinta, né, escolhe uma cor, cria uma camada comum, uma camada que aqui no Clip Studio chama de Raster Layer, normal, sempre abaixo, né, da Line Art, da camada de vetor. E aí, o que num programa comum as pessoas fariam? Né? Clicaria em cada área que deveria entrar o preenchimento da cor. Agora imagina, se só num desenho simples como esse, nessa Line Art, geralmente esse tipo de traço aqui é utilizado em HQ, né, cartoon, desenhos assim para livros didáticos, etc. E aí, imagina, se fosse um desenho mais complexo do que esse aqui, né, com tantas áreas para poder preencher, onde o balde de tinta é muito utilizado. E aí, será que a única solução seria ficar clicando em um por um? O Clip Studio ele teve uma sacada. O que nós podemos fazer? Com a mesma ferramenta, a gente clica numa área a ser preenchida, só que a gente não solta, a gente arrasta o balde de tinta. E onde nós passarmos, né, com o balde de tinta, ele vai preenchendo. Ok? E aí você consegue, né, num tempo menor você preencher. Você preencher, olha aqui de novo, uma área mais complexa como essa. Não é a única maneira. Existem outras maneiras também de utilizar o balde de tinta para preencher, né, uma área mais complexa como essa. Eu vou demonstrar ainda aqui nas subferramentas do balde de tinta, você pode escolher esse cara aqui, ó, Enclose and Fill. Note que agora, em vez de ter um balde de tinta na tela, nós temos um seletor, né, de laço, vamos dizer assim, onde a gente vai clicar, arrastar na tela até escolher a área que a gente quer preencher. Vou fazer um teste aqui, vou selecionar essa área aqui, ó. Prestem atenção o que vai ficar dentro da área que eu selecionei. Quando eu soltar, olha o que ele faz. Mais rápido, né? Ficou aqui um remanescente aqui, ó. Alguma instrução, isso aqui é um algoritmo, né, que ele utiliza. Tem alguma junção aqui de linhas que ele não está conseguindo interpretar, mas não tem problema. Existe outra ferramenta que a gente pode tentar utilizar para resolver isso. Tá? Essa ferramenta aqui faz a mesma coisa, só que em vez de um laço, ele utiliza um brush, como se fosse um brush. A gente pode aumentar o brush, diminuir o brush, e a gente vai clicar e arrastar para dentro da área que a gente quer que seja preenchida a cor. A gente soltou, tá lá tudo preenchido, rápido, ok? E daqui, né, com esses comportamentos da ferramenta, você tem muito mais agilidade na hora de preencher as cores, né, na sua ilustração. Então, não se esqueçam, o que nós vimos? Balde de tinta, clica, segura e arrasta, ele vai preencher, né, algumas áreas do teu desenho, né, esse tipo de comportamento vai ser o mais adequado. Porém, algumas áreas mais complexas, talvez seja mais útil, mais interessante utilizar o laço, né, até para poder fazer, né, alguma pintura rápida. Aqui não está pegando. Com certeza deve ser por causa de interseção de linha. É interessante saber, porque esse comportamento dessas ferramentas, né, o pessoal que
bola ao programa, a gente sabe que por trás desse comportamento tem um algoritmo, né? Existe um cálculo matemático rodando ali. Entendeu? E esse cálculo matemático, às vezes, a questão quando a gente acha que é um erro do programa, um tilt, na verdade é alguma coisa em relação ao traço realmente, né? Ali o traço talvez não tivesse fechado totalmente, né, para o programa, apesar de aos nossos olhos estar legal. Então boto aqui na camada normal, vamos ver. Viu lá? Então são coisas assim que, se a gente compreender, né, a forma de pensar do programa, a gente consegue compreender também, né, o que pode estar acontecendo se determinada ferramenta não funcionar corretamente, tá? Então fica atento, porque às vezes você fala que não funciona. Não, mas às vezes você tem que olhar, né, esses detalhes que eu demonstrei aqui. E aí sim, sabendo desses detalhes, você consegue ser muito mais eficiente, né, no seu processo de pintura, utilizando esses comportamentos dessa ferramenta, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Treina aí, testa esses comportamentos do balde de tinta no Clip Studio. E depois nos fala aí se isso foi útil, se isso ajudou aí no teu processo, se você já sabia, se conseguiu fazer, se não conseguiu fazer. Coloca aí nos comentários, eu vou estar atento, eu vou ver. E eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!